se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem tô tocando agora. Já tenho a sua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Sua vitória, só precisas descansar. Descansa. Aleluia, Jesus. Descansa. Sou eu que dou, aleluia. Louvado seja. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Tenho a sua vitória. Aleluia, Jesus. Creia que o Senhor, aleluia, está tocando na tua casa. Creia que o nosso Senhor Jesus Cristo está tocando em cada situação, aleluia, difícil na tua vida. Aleluia, creia, aleluia, que a situação em que tu se encontra, aleluia, muitas das vezes você pode pensar: Senhor, eu não vou suportar. Ah, Senhor, eu não vou resistir. Ah, Senhor, eu vou morrer. Aleluia, mas, aleluia, creia, aleluia, que essa situação ela não é para a morte. Ela creia, aleluia, que o Deus, aleluia, que tu serve, Ele te sustenta. Aleluia. Nós não conseguimos mesmo, mas o nosso Deus, aleluia, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos fortalece para assim, aleluia, conseguimos passar, aleluia, pelas situações difíceis que nós encontramos, aleluia, que nós venhamos a
a cada dia, pedir, aleluia, força ao nosso Deus, aleluia, para não desistir, aleluia, porque, aleluia, não vamos ser, aleluia, hipócritas, mas muitas das vezes vem em nossa mente em desistir, aleluia, porque, aleluia, muitas das vezes é difícil, dói, aleluia, mas o nosso Deus, aleluia, Ele está ao nosso lado, aleluia, nos ajudando, aleluia, eu fico imaginando, irmãos, aleluia, se está difícil, aleluia, imagine sem o nosso Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Um dia eu ali falando com minha cunhada, aleluia, ela está passando, aleluia, por uma situação difícil, aleluia, e eu falei assim para ela: Micaele, está difícil, aleluia, eu sei, aleluia, que está difícil, mas imagine, aleluia, você agora passando por isso, aleluia, com o Senhor está difícil, imagine se você deixar Ele novamente, aleluia, tu não vai suportar, tu não vai aguentar, porque quem nos sustenta é o nosso Deus, quem nos sustenta é o nosso Senhor Jesus Cristo, e sem Ele nas nossas vidas, aleluia, nós não conseguimos, infelizmente, aleluia, tudo vai desmoronar, aleluia, e nós não vamos suportar, mas que nós venhamos pedir força a esse Deus para continuar firmes na presença do Senhor, lutando, aleluia, porque, aleluia, que nós venhamos, aleluia, crer, porque o nosso Deus, Ele nos garante, Ele nos promete, aleluia, que vamos conseguir sim, porque Ele, aleluia, já venceu, aleluia, e nós com Ele também venceremos. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço assim a minha oportunidade. Aleluia. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Culto maravilhoso, né, irmão? Se fosse pra gente sair aqui nesta noite, já saía, já, né? Cheio da glória de Deus, né? E quando Deus quer, Ele fala mesmo, né? Amém? Glória a Deus. Quero que a igreja, né, esteja abrindo aí as vossas Bíblias. No livro de Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Até o 22. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Todo mundo encontrou? Aleluia. Então vamos estar lendo, né? Amém? A palavra do Senhor diz assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda a parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida, mas tudo que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais, de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amém? Aleluias.
Então, na igreja, aleluias. Quando Deus criou o mundo, irmãos, o Senhor, Ele preparou para nós, né, um lugar, eu acredito, perfeito, né, para que viéssemos viver, para que viemos passar ali, né, um lugar sem dor, sem tristeza, um lugar sem pecado, né? Mas a palavra do Senhor vai nos relatar, né, que Adão e Eva, eles resolveram desobedecer à ordem do Senhor, né? O Senhor falou para eles, né, que de toda árvore, né, de todo fruto ali daquela árvore, eles poderiam comer, menos daquela árvore da vida, né, do bem e do mal, eles não poderiam comer. Mas, né, infelizmente, né, aquela cobra que o Senhor havia ali criado, né, que nós sabemos que essa cobra é o inimigo das nossas almas. Ele então, né, acabou convencendo Eva de comer aquela fruta. E eu acredito, né, que a Eva, muito curiosa, né, ela não pensou, né, no que o Senhor iria achar. E então ela pegou e comeu da fruta. E acabou também dando para o seu esposo Adão. E a partir desse momento, então, né, a morte, né, ela começou a existir na terra. O Senhor, né, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor olhou para a terra e viu que não tinha ninguém do coração bom. Todos estavam cheios de maldades, né? Todos se rebelaram contra Deus. E eu fico assim pensando, igreja, Deus assim foi tão maravilhoso, né? Porque com o poder da palavra Ele criou todas as coisas. E com o poder da palavra, né, naquele tempo Ele também destruiu todas as coisas, né? Mas Ele viu que ali no meio daquelas pessoas más existia Noé. E eu acredito que Ele achou injusto, né, destruir também Noé, porque Noé era um homem temente a Deus, Noé era um homem obediente. Noé, eu poderia dizer que se fosse para ele se rebelar também contra Deus, ele também teria se rebelado, porque toda aquela criatura que Deus criou, toda aquela terra estava cheia de pecado, não tinha ninguém que poderia ali se salvar, né? E Noé poderia também se rebelar contra Deus, ficar contra Deus, né? Porque Deus estava vendo tudo aquilo, mas não fazia nada. Ele poderia pensar dessa forma, mas Noé, ele não pensou dessa forma, né? Noé, ele foi obediente ao Senhor. E a palavra do Senhor vai nos falar mais à frente, né? Então Noé, então, que Jesus, então, né, nosso Deus, ele pegou, né, e falou com Noé, né? Ele falou com Noé, ele falou: Noé, eu resolvi destruir toda a terra, porque eu me arrependi, né, de tudo que eu criei. Meu coração está triste, porque eu acredito que o Senhor criou as pessoas para ser obediente a eles. E aquelas pessoas se rebelaram contra o Criador deles, né? Aquelas pessoas, elas não estavam importando, não estavam preocupadas com o que o seu Criador iria pensar, iria imaginar. Eu acredito que aquelas pessoas, com certeza, não tinham mais o Espírito Santo de Deus sobre a vida delas. Porque eu acredito, igreja, que quando o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, nós podemos até errar, mas nós reconhecemos nossos erros. E a diferença de Noé e aquele povo era esse. Noé poderia até ter errado, mas Noé, ele se arrependia. Ele se humilhava na presença de Deus. Ele reconhecia que existia um Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. E infelizmente aquelas pessoas, elas não, né, se arrependeram mais. Elas não puderam mais se arrepender, porque o Espírito Santo de Deus não se encontrava mais ali naquelas vidas. E eu, assim, refletindo nesta palavra, eu fico assim pensando, né, como Deus, Ele pode nos ver nesta noite. Ele olhando nós de lá do céu, como que Ele nos vê? Será que Ele nos vê como vê Noé? Ou será que Ele nos vê como vê aquele povo daquele tempo, que se rebelou contra Deus, né? Que não obedeceu à palavra de Deus? Eu acredito que quando Noé estava ali preparando aquela arca, muitos com certeza devem ter zombado de Noé, né? Noé tinha 600 anos, eram muitos anos. Hoje, né, ninguém vive mais do que 120 anos, porque assim o Senhor decretou, né? Por causa
o pecado do ser humano, por causa do coração do ser humano que é muito mau. Então o Senhor decretou que as pessoas só iriam viver até 120 anos. Né? Então Noé ele foi privilegiado, vivendo 600 anos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ainda viveu mais anos ainda. E ali eu acredito que aquelas pessoas zombaram de Noé, né? Era Noé ali construindo a arca e com certeza as pessoas ali zombando de Noé, né? Noé falando, né? Deus, né? Mandou fazer uma arca porque ele vai destruir o mundo. E eu fico assim pensando, Deus deu tanta chance para aquelas pessoas ainda na igreja. Deus, ele esperou Noé construir a arca. A palavra do Senhor não diz quanto tempo foi para que ele construísse a arca. Mas assim que ele construiu, né, o Senhor ali falou para ele entrar na arca, junto com os animais e com as suas famílias. E ali ele entrou. E ali ele fechou a porta. E ali depois de 7 dias, o Senhor mandou o dilúvio e destruiu tudo. O dilúvio eu acredito que seja o fim dos tempos, né? E a barca é a igreja do Senhor. Que nós venhamos, igreja, a cada dia pedir força a esse Deus. Eu acredito que esses 7 dias que Noé passou ali dentro daquela barca não foi fácil, né? Com aquele monte de animais ali cheirando mal, né? Eu acredito que não foi fácil. Mas ele agiu pela fé. Ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele obedeceu a voz do Senhor. E ele não murmurou contra o Senhor, né? E essa barca, eu acredito que hoje nas nossas vidas é o templo do Senhor. E venhamos assim, pedir força ao nosso Deus para nos firmar nessa barca e não desistir, né? Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E assim como aconteceu naqueles tempos, né? O nosso Deus, ele irá voltar. Ele irá voltar. E eu fico pensando, o que nós temos para oferecer ao nosso Deus? Aleluia. O que é que nós temos, igreja? Muitas das vezes, aleluias, nós vamos falar de Jesus para as pessoas e as pessoas fazem chacotas, assim como no tempo de Noé, aleluias. Mas Noé, ele não se importou, mesmo assim ele continuou a fazer o que o Senhor tinha pedido. E venhamos ser assim também, continuar falando desse Deus, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu fico assim imaginando o que é que nós temos a oferecer ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Ele nos dá tanta oportunidade. Ele ainda não voltou porque ele está esperando a tua igreja verdadeiramente se arrepender. Que não venhamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha se afastar de nós. Porque quando chegar o dia, aleluia, o Espírito Santo de Deus se afastar de nós será o nosso fim. Assim como foi o fim daquelas pessoas que duvidaram do que Noé estava falando. Ali não havia mais arrependimento. O Senhor se entristeceu porque aquelas pessoas já não tinham mais jeito. As pessoas que o Senhor havia criado para obedecê-lo agora estavam contra o Senhor, aleluia. As pessoas que o Senhor criou com amor, aleluias, para ter uma vida eterna, agora iria ter que morrer, aleluias. E o Senhor teve que fazer então, né? Resolveu fazer outros planos, porque o plano do Senhor era vivermos eternamente, aleluias. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado, infelizmente, não aconteceu como Deus queria. E que venhamos assim, igreja, mesmo. Perdi noite de sono ontem, meditando e pensando, meu Deus, se o Senhor voltar, o que eu tenho a oferecer ao Senhor, Jesus? Nós somos falhos, nós somos fracos, hoje nós estamos de pé, amanhã nós não sabemos. Que venhamos pedir força a esse Deus que nos criou, que nos formou, que conhece o nosso coração. Porque eu acredito que ainda há jeito, eu acredito que ainda há tempo de se arrepender. Há tempo de ainda nos consertarmos com o Senhor. Irmãos, nós podemos enganar o ser humano, mas nós não podemos enganar o nosso Deus. Porque o nosso Deus sabe se há ou não jeito para as nossas vidas. O ser humano, ele não sabe, mas o Senhor sabe, ele nos conhece. Foi ele que nos criou, foi ele que nos formou. E fica nesta noite esta pergunta: se o Senhor está olhando para nós nesta noite, como ele nos vê? Aleluia. Será se ele nos vê como Noé, que foi obediente?
Pode ser que muitas das vezes ele não aceitava algumas coisas, mas mesmo assim obedeceu ao Senhor, não quis murmurar contra o nome dele. Ou será que estamos sendo como aquelas pessoas rebeldes que se rebelou contra o nosso Criador? Aleluias. Aleluia, Jesus querido. E a palavra do Senhor vai dizer, né, que aquela porta se fechou. A porta que Deus fecha, ninguém abre, igreja. O Senhor falou: vou destruir tudo. E não tinha ninguém que poderia ali, aleluia, fazer com que o Senhor voltasse atrás. Porque é Ele que manda e desmanda em todas as coisas. Então Ele falou: eu vou destruir. Ele destruiu. Aleluias. E aquela porta se fechou. Ninguém mais poderia sair de dentro daquela barca. Aleluias. E aconteceu o dilúvio, igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer que foi 40 dias e 40 noites. Aleluias. Chovendo. E aquelas pessoas ali dentro daquela barca. E todo mundo, né? Toda aquela terra, todos os animais que estavam fora, eles foram destruídos. Aleluias. E a gente sabe que é desta forma que vai acontecer nos finais dos tempos, na igreja. É dessa forma que vai acontecer quando o Senhor voltar para recolher a tua igreja. Se nós formos como foi Noé, a gente vai ser salvo, né? A gente vai para aquele lugar que o Senhor vai preparar, aleluias. Agora, se nós estamos sendo pessoas rebeldes, desobedientes, infelizmente nós seremos destruídos. Essa não era a vontade do nosso Deus, foi escolhas que nós mesmos fizemos, aleluias. Porque a palavra do Senhor diz, né? Que o Senhor deixou 2 caminhos para que viéssemos seguir. Ele não vai nos obrigar a segui-lo, né? Ele deixou os 2 caminhos para que nós viéssemos escolher entre o bem e o mal, aleluias. Que a igreja do Senhor venha escolher o que é bom, venha escolher o melhor para o nosso Deus, não o melhor para nós, porque a gente sabe que o melhor para nós, muitas das vezes, não é o melhor para o nosso Deus, né? Mas que venhamos escolher o melhor para o nosso Deus, porque nós vamos ter uma grande recompensa, assim como teve Noé e toda a sua família, aleluias, e viemos nos despertar a cada dia. Essa palavra trouxe ao meu coração um despertamento, porque me veio a mensagem, né, das 10 virgens, né, eu pensando ali aquelas 10 mulheres, todas, né, aparentemente serviam ao Senhor, mas somente 5 delas o Senhor a reconheceram. Diante das pessoas, todas, né, eram cristãs. Todas obedeciam ao Senhor, mas o Senhor conhecia o coração de cada uma delas. Quando chegou naquele dia, né? 5 delas acompanhou o Senhor. E 5 delas, infelizmente, o Senhor não o pôde reconhecer. Porque aquelas mulheres não viviam de acordo com a palavra do Senhor. Porque aquelas pessoas, elas viviam de aparência na casa do Senhor. Porque aquelas pessoas, com certeza, aleluia, estavam ali na casa do Senhor, mas fora dali era completamente diferente. O seu coração, aleluias, não havia perdão, aleluias. E que venhamos ser igreja, como foi Noé naqueles tempos. E venhamos agir pela fé, pedir força a esse Deus e seguir em frente. A gente sabe, como foi dito aqui hoje, que problemas nós temos, nós vamos ter, porque o Senhor, Ele falou na tua palavra, Ele não deixou nós sem saber disso. Ele disse que pelo mundo nós iríamos ter aflições e até dias difíceis, mas que nós não viéssemos desistir, porque Ele está conosco até a consumação dos tempos. E é dessa forma que nós temos que pensar. Senhor, está acontecendo isso, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que está acontecendo isso, mas eu creio que eu vou vencer. Irmãos, eu confesso para a igreja, quando a minha mãe ficou ali naquele hospital, né, para mim foi um choque muito grande, porque a gente vê assim, as pessoas, né, tão bem, tão alegres, e ali, quando aconteceu dela ser internada, eu me desesperei. Eu confesso para as irmãs que eu me desesperei.
né? Como o pastor pregou aqui nesta noite, muitas das vezes nós dizemos que temos fé. Mas quando passamos pelo problema e vamos ver realmente se nós temos fé. E com o passar dos dias, eu fui orando ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra ali, eu lembro até hoje em Romanos, onde ele dizia, né, sobre a morte, que a pessoa que está com Cristo, ela não morre, ela vive. E eu fiquei pensando, será que o Senhor vai recolher a minha mãe? Né? E foi o que ele fez. Muitas das vezes ele fala conosco e nós não temos ouvidos. Ele usa pessoas para nos aconselhar, para falar conosco e nós não temos ouvidos. Nós só damos ouvidos quando acontece. Quando verdadeiramente acontece alguma coisa que nós vamos falar, bem que fulano falou para mim. Muitas das vezes nós duvidamos do poder de Deus, igreja. E venhamos pedir fé e força a esse Deus. Hoje, né, confesso para as irmãs, sinto uma saudade muito grande dela. Mas eu creio, né, que o melhor o Senhor fez. E quem sou eu para murmurar contra a vontade de Deus, né, igreja? Deus, ele tem um tempo determinado, como foi falado aqui nesta noite, para todas as coisas. O desejo do ser humano é um e o desejo do Senhor é outro. Mas que venhamos pedir ao Senhor, né? Que o desejo dele venha ser o nosso desejo, né? Que venha ser o nosso desejo, para que nós não venhamos murmurar contra esse Deus. Que venhamos confiar, para que venhamos, mesmo nas dificuldades, mesmo na perda, mesmo em todos os momentos difíceis, não desistir desse Deus. Noé poderia ali ter desistido de fazer aquela barca, porque as pessoas estavam zombando dele. Deve ter feito muita chacota ali pela idade dele. Talvez até falou, velho gagal, o que você está fazendo? Você está louco, né? Mas ele continuou ali fazendo a barca, porque ele acreditava que o Senhor, aleluia, ele iria destruir todo aquele povo. Eu acredito que quando Noé soube que o Senhor iria destruir todo aquele povo, eu creio que Noé, ele não se alegrou, né? Porque Noé, a palavra do Senhor diz que ele era um homem muito bom. E toda aquela pessoa que é boa, ela não deseja o mal para o seu próximo, para o seu irmão. E eu creio que Noé, com certeza, deve ter ficado muito triste, né? Porque o Senhor iria destruir toda aquela terra e ele não poderia fazer nada. Porque quem pode todas as coisas é o nosso Deus. Amém? E esta é a palavra, igreja, que eu deixo para nós nesta noite, né? Que venhamos meditar, que venhamos pedir força a esse Deus, para que não venhamos agir como aquelas pessoas agiram, independente do que aconteça em nossa vida. Que venhamos pedir força a cada dia, aleluias, e obedecer ao Senhor nosso Deus. Muitas das vezes nós até digamos, eu conheço a palavra, mas muitas das vezes nós não queremos praticar a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós não queremos abandonar as nossas vontades. Aquelas pessoas ali, elas não quis abandonar as suas vontades. Elas queriam viver ali da sua maneira. Elas não estavam se importando com nada. Mas Noé, ele foi diferente. Ele poderia ter sido ali, ele poderia ter se misturado com aquele povo, mas ele não se misturou. E que venha ser assim também em nossas vidas. Que venhamos ser como foi Noé naquele tempo, e mediante o mundo está aí cheio de violência, cheio de coisas erradas, de prostituição, mas que não venhamos ser, aleluias, como são essas pessoas, que não venhamos estar no meio dessas pessoas, que venhamos ser diferentes, aleluias. E essa palavra que eu deixo para a igreja nesta noite, que venhamos refletir, pensar e repensar. Eu confesso para os irmãos que essa noite eu não dormi muito bem, preocupada com essa passagem. Fiquei refletindo e pensando, né? Se o Senhor voltar, o que eu tenho a oferecer a Ele? Será que Ele vai me reconhecer naquele grande dia? Como Ele reconheceu ali aquelas 5 virgens? Ou será se eu não vou ser reconhecida? Que venha assim ser em nossas vidas, que venhamos refletir nesta noite, igreja, e pensar, aleluias, que ainda há tempo, que Deus está dando a oportunidade, aleluias, de haver arrependimento, de haver transformação e mudança em nossas vidas. A palavra do Senhor vai nos dizer que Noé andava com Deus, né? Noé fazia tudo o que Deus ordenava. Que venha ser assim nas nossas vidas, andar com o nosso Deus, não importar com chacotas, com o que as pessoas vão falar. Porque quem foi que nos morreu, que morreu na cruz por nós, foi o Senhor, e nos garantiu uma vida eterna com o Senhor. E quem é que pode nos salvar é só o Senhor. Nós não podemos salvar o nosso irmão, nós não podemos salvar a nossa irmã.
Mas o Senhor, aleluia, é quem tem poder para todas as coisas. Mas para isso nós devemos pedir força ao nosso Deus para continuar. Não vamos conseguir, aleluia, uma vida eterna vivendo como queremos. Nós temos que pedir força a esse Deus para sermos mudados, para sermos transformados, para ter um coração como teve ali Noé, aleluias. Aleluia, Jesus querido. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus querido. E esta é a palavra, igreja. Eu quero agradecer a minha oportunidade, aleluia, nesta noite.